Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigado Senhor, pela essa oportunidade de hoje. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Provérbio 12:10. É um versículo muito forte e hoje, nesse dia para cá, tem se falado muito, né, sobre os animais. Sabemos o que aconteceu, o que, infelizmente, maltratos em animais têm ocorrido muito. E Deus, né, nos colocou também para que a gente possa cuidar não só de pessoas, mas também dos animais. É um bem maior que é cuidar um do outro, mas também cuidar dos animais. Deus nos deu esse privilégio de cuidar. E infelizmente muitas pessoas têm perdido esse cuidado, esse amor. E o caráter mostra quando a gente cuida dos animais, né? E isso demonstra, né, no seu dia a dia como pessoa. Se você tem amor pelos animais, né, isso demonstra muito no caráter, né? E a palavra do Senhor nos fala assim: nós vamos orar para iniciar. Maravilhoso, poderoso, eterno Deus, Pai querido, amado, obrigado pelo esse dia de hoje, pela maravilha, pelas bênçãos que tu tem entregado no seu amado. Pai, eu te peço em nome de Jesus, vai visitando os nossos, vai visitando que estão lá fora, repreende todo levante, toda a estima do inimigo sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos. Assim nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor fala assim: o justo cuida do seu animal, mas as afeições do ímpio são cruéis. Amém? A natureza do justo. Este versículo destaca a bondade e a compaixão do justo. A maneira como alguém trata os animais é o reflexo do caráter de uma pessoa. No contexto bíblico, o justo se preocupa não apenas com sua própria vida, mas também cuida dos seres que estão sob sua responsabilidade. Quando você pega algum animal para cuidar, aí você tem que ter a responsabilidade de alimentar, de água, banho, isso tudo mais. Isso, hoje até minha esposa tem falado, ó, tu tem que dar banho na cachorra. O cachorro tem vários dias que não tomam isso, você tem que se preocupar também não só com a alimentação, mas também com o cuidado, né? De banhar também, de não deixar faltar alimento, porque é uma responsabilidade. A passagem enfatiza que a responsabilidade que temos para com os seres que cuidamos, isso pode se aplicar não apenas a animais, mas todas as vidas que temos sob nossa atenção. Cuidar bem dos animais é uma forma de demonstrar respeito pela criação de Deus, porque sabemos que tudo foi criado por Deus, né? Isso é um respeito a todas as coisas que Deus criou, não só os animais, mas também com as árvores, com tudo que Ele criou. Isso tudo implica e demonstra, né, o amor que a gente tem pelas coisas de Deus. Mas também fala também assim, a crueldade dos ímpios. O contraste com os ímpios resulta em uma preocupação com a crueldade e a falta de empatia. Os ímpios podem não sentir a necessidade de cuidar ou até mesmo de poder agir de forma prejudicial aos animais e aos seres humanos. Também que as pessoas têm deixado, como eu falei, de amar os animais. Às vezes o animal, como aconteceu, nós sabemos o que aconteceu, um cachorro, né, o que chama orelha, foi maltratado, né, foi espancado, não só ele, mas outros animais também. Teve também o caramelo, que também sofreu afogamento e escapou, mas o orelha não escapou da crueldade do jovem. Como é que esse jovem, 16, 15, 17 anos, daqui para frente, se a gente não tiver um cuidado maior, se a gente não colocar responsabilidade neles, eles vão crescer como? Se eles não têm empatia, se eles não amam um animal, vai amar um ser humano, vai se preocupar com o ser humano? Não, não vai. Por isso, infelizmente, as pessoas têm deixado de amar, de cuidar. Um cachorro que não fazia mal a ninguém, era bem cuidado, as pessoas onde ele vivia, todos amavam o cachorro, falavam bem do cachorro. Era um cachorro que vivia solto, não avançava, não mordia ninguém, era um cachorro dócil,
todo mundo gostava dele. A prática de vida. Podemos refletir sobre como tratamos os animais e a natureza ao nosso redor. É uma chamada para sermos mais conscientes e cuidarmos do meio ambiente e dos seres vivos. O versículo também nos leva a considerar a ética nas nossas ações diárias, tanto em relação aos seres humanos quanto aos animais. A compaixão e a bondade são virtudes que devem ser cultivadas, né? Que Deus colocar no coração da gente possa essas responsabilidades e o cuidado com os seres humanos e os animais. Provérbio 12:10 fala sempre, nos oferece um ensinamento rico sobre a importância da compaixão e da responsabilidade ao cuidar do bem dos animais e, por extensão, de todas as criaturas. Demonstramos um caráter justo que reflete os valores da bondade e da responsabilidade divina. Isso tudo em Provérbio fala para nós, para a gente amar, cuidar e respeitar os animais e os seres humanos. Isso mostra um caráter e a bondade de Deus na nossa vida. Quando você cuida de um animal, você está mostrando que você tem cuidado das coisas de Deus. Toda criatura, tudo foi criado e Deus criou para que a gente possa cuidar. Deu a responsabilidade para mim e para você, para a gente cuidar. Não maltratar, não matar, não espancar, mas cuidar. É nossa responsabilidade cuidar das coisas de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Que vocês possam refletir nessa passagem. A responsabilidade em cuidar das coisas de Deus, dos animais, não só das pessoas, mas também dos animais. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Boa noite.